Olá! Você já parou para pensar que uma das plantas mais comuns do planeta pode ser a chave para uma verdadeira revolução na medicina? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar em como o bambu está saindo das construções e do artesanato para se tornar um biomaterial de ponta, capaz de regenerar o corpo humano. A pergunta parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a resposta, acredite se quiser, é um enorme sim. Vamos entender a ciência incrível que está transformando o bambu em um super aliado para a regeneração óssea e muito, muito mais. E o ponto de partida para essa história toda é a iniciativa Viver de Bambu. Eles olharam para o bambu e viram algo além de um recurso sustentável. Eles viram uma plataforma tecnológica completa, pronta para criar a próxima geração de materiais médicos. A grande virada de chave aqui é de mentalidade. Esquece os móveis, esquece as cercas. A gente está falando de usar a química do bambu para criar alternativas super avançadas e sustentáveis àqueles materiais sintéticos que são usados hoje em plantes. E é aqui que a coisa fica genial. A sacada da iniciativa é usar uma única planta para criar dois tipos de materiais totalmente diferentes, mas que são igualmente essenciais. E tudo isso numa abordagem de resíduo zero. É impressionante. E este quadro mostra a estratégia de uma forma brilhante. De um lado, as folhas, que são cheias de minerais, viram a matéria-prima para o componente que imita o osso. Do outro lado, o colmo, aquele caule super forte do bambu, nos dá as fibras que vão reforçar tudo. São duas rotas que não competem entre si, ou seja, a gente aproveita 100% da planta. Tá, mas como é que uma planta vira um biomaterial de alta tecnologia? É nesse ponto que uma verdadeira alquimia química acontece. Vamos detalhar agora esse processo de transformação. Bom, primeiro, vamos pela via mineral. O processo todo começa com a calcinação das folhas, que é basicamente queimar elas de forma controlada para concentrar os minerais. Depois, esse material é dissolvido em ácido, é o que chamam de digestão ácida, para purificar e separar os íons de cálcio e fósforo. E, por fim, através de uma reação de precipitação com pH super controlado, esses íons se juntam de novo e formam a hidroxiapatita, que, olha que incrível, é quimicamente muito parecida com o mineral que forma os nossos próprios ossos. E só para a gente ter uma ideia da precisão disso tudo, a calcinação acontece em temperaturas altíssimas, entre 500 e 800 graus Celsius. É um calor intenso que queima toda a parte orgânica e deixa para trás só uma cinza purificada, super rica nos minerais que são a base para reconstruir um osso. Agora vamos para outra via, a polimérica. As fibras são tiradas mecanicamente do colmo resistente do bambu. Só que para elas funcionarem bem, elas precisam passar por um tratamento químico na superfície, geralmente com hidróxido de sódio. Esse processo limpa as impurezas e, o mais importante, deixa a superfície da fibra mais áspera, criando uns pontos de ancoragem microscópicos. É isso que garante que ela vai se ligar de forma forte e estável com o biopolímero, o que é fundamental para a resistência do material final. Certo. Então agora a gente tem de um lado o pó mineral, que imita o osso, e do outro as fibras de reforço preparadas. O próximo passo é o óbvio, mas genial: juntar tudo isso num único e poderoso biocomposto. E o que é bem interessante aqui é a receita do bolo, digamos assim. Numa formulação típica, as fibras de bambu já tratadas compõem até 30% do peso total. Elas são misturadas num biopolímero como o PLA, que é um plástico biodegradável feito de fontes renováveis, e essa mistura aumenta, e muito, a resistência e a durabilidade do material. E a inovação, olha, não para por aí. Para ter uma solução totalmente verde, esses componentes do bambu podem ser combinados com outros polímeros de fontes biológicas, como, por exemplo, o poliuretano que vem do óleo de mamona. O resultado? Um material 100% renovável e biodegradável. Ok, o material é avançado, é sustentável, mas a pergunta que não quer calar é: o que dá para fazer com ele? Vamos ver agora as aplicações que podem literalmente mudar o jogo na medicina moderna. As aplicações são realmente transformadoras. Elas vão desde a impressão 3D de scaffolds, que são como andaimes que guiam o crescimento de osso novo, até sistemas que liberam remédios tipo antibióticos ou fatores de crescimento bem ali no local exato onde o corpo precisa. Para a gente entender bem o impacto, vamos pensar nesse scaffold oticondutivo como se fosse um molde inteligente. Ele dá a estrutura e o estímulo químico para as próprias células do nosso corpo reconstruir um osso que foi danificado. E o melhor de tudo, depois que o trabalho está feito, o material é absorvido pelo corpo, sem deixar nenhum vestígio. E além de todos os benefícios para a medicina, o modelo é extremamente ecológico.
O bambu cresce muito rápido, captura carbono da atmosfera enquanto cresce e o processamento dele gasta menos energia. Isso mostra que a iniciativa é importante não só para os pacientes, mas para o planeta inteiro. Então, o que a gente está vendo aqui é muito mais do que um material novo. É um sinal de uma mudança fundamental na forma como a gente pensa a bioengenharia, unindo a saúde das pessoas com a saúde do planeta. Essa citação da pesquisa resume perfeitamente a visão do projeto. É sobre alinhar medicina de altíssima tecnologia com uma sustentabilidade ambiental profunda. Não se trata apenas do que a gente faz, mas de como a gente faz. É claro que o trabalho não para por aqui. A próxima fase agora é o otimizar os processos para produzir em larga escala. E, claro, conduzir todos os testes biológicos que são essenciais, primeiro em laboratório e depois em modelos vivos, para garantir a segurança e a eficácia total antes de chegar nos pacientes. E a gente termina com essa provocação. O bambu mostrou um caminho incrível. O que mais será que a natureza esconde, só esperando para ser redescoberto pela ciência e transformar o nosso futuro? A resposta talvez esteja crescendo bem do nosso lado.